Vamos voltar a falar das tarifas, inclusive, Reinaldo, viu? Porque esse tarifaço do Donald Trump, que ele fez as exportações do Brasil para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano, recuarem ao menor patamar histórico, 17,4 bilhões de dólares, ou 13% menos do que o período de 2025, o mesmo período do ano passado. Isso é o que aponta um levantamento realizado pela AmCham Brasil. Somente 9,4% das vendas que foram feitas no Brasil para o exterior, para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos nesse intervalo aí de tempo. Trata-se aí do mais baixo índice desde o início da série, 97. E no total, as transações comerciais entre os dois países caíram 12,8% na comparação com janeiro a junho de 2025, 36,4 bilhões de dólares. A maior parte dessa queda nas exportações brasileiras está concentrada em bens que foram sobretaxados pelo governo americano. Os produtos que foram alvo de tarifação registraram um recuo de 16,6% nas exportações, enquanto aqueles que não sofreram taxação tiveram um recuo de 8,7%. 5 dentre os 10 principais produtos de exportação brasileiros recuaram em vendas no semestre. Todos foram alvos de taxação. Entre eles está o petróleo bruto, semi-acabados de ferro ou aço, ferro gusa de ferro ou aço, café não torrado e celulose. Algumas categorias sobretaxadas foram mais duramente impactadas. É o caso aí de suco de fruta, com remessas aos Estados Unidos cortadas quase pela metade entre janeiro e junho. Só que aí, ao mesmo tempo, olha o que aconteceu. O Brasil ampliou em 11,5% suas exportações globalmente, com um salto em remessas para parceiros relevantes. A exemplo aí da China, com uma alta de 21,9%, e da União Europeia, com 12,8%. Veja só, desde a primeira tarifação, aquela ainda antes, porque nós tivemos a primeira tarifa para todo mundo, depois nós tivemos a nossa, alegadamente, por causa de Bolsonaro e redes sociais e não sei o quê. Então, o Brasil aumentou suas exportações. O superávit brasileiro aumentou. Embora tenha diminuído com os Estados Unidos, como seria natural. O que eu quero dizer, eu não vou aqui falar, dane-se, os Estados Unidos não têm a menor importância para o Brasil. É claro que tem importância. É claro que tem importância para alguns setores. Não é? Agora, meu filho, se os Estados Unidos não querem, e aí eu mesmo já falei, né, Rafinha? Eu falei, se não quiser comprar, eu vou vender para quem quer comprar. O Brasil aumentou, por exemplo, o Brasil nesse tempo foi para o Vietnã, fez um acordo sobre carne espetacular, e Vietnã é um hub na Ásia, importantíssimo. Então, assim, e eu lembro aqui, quando veio a primeira coisa das tarifas, meu Deus, vai ser um desastre. Não, o desastre não aconteceu. Eu acho que há um certo déficit de reconhecimento do trabalho que se fez, que o Itamaraty fez, né? Que o Alckmin, então ministro, o vice-presidente, então ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, em ganhar novos mercados. O próprio Lula, que nesse sentido é um grande vendedor de Brasil lá fora. Né? Com isso, eu não quero dizer, vamos dar de ombro para os Estados Unidos. Não, tem que dar de ombro, cara. Mas também não tem de ter o nariz marrom. Aí eu não vou traduzir a expressão. Quer dizer, eu estou traduzindo a expressão que eu vim do inglês. Depois as pessoas procuram o que quer dizer. Reinaldo, e olha, ainda falando do tarifaço, porque mesmo com ele, o déficit comercial dos Estados Unidos teve uma alta significativa em maio, puxado aí pelo avanço das importações e pela queda das exportações. Isso é segundo um balanço divulgado ontem pelo governo dos Estados Unidos. O período em questão foi marcado aí pelos impactos da guerra lá no Oriente Médio, essa que alterou a dinâmica do comércio internacional e aumentou a demanda por determinados produtos. O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu 42,2% em relação a abril, chegando a 77,6 bilhões de dólares. E as importações cresceram 3,3% para 395,3 bilhões de dólares, enquanto as exportações caíram 3,2%, ficaram em 317,7 bilhões de dólares. Entre os produtos que mais contribuíram para o aumento das importações estão os bens de consumo, petróleo bruto, insumos industriais,
automóveis, peças e equipamentos de informática, isso também segundo o Departamento de Comércio. Do lado das exportações, as vendas externas de petróleo bruto e derivados aumentaram após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro. Em contrapartida, produtos como medicamentos registraram queda nas exportações. Esses dados também apontam que, mesmo com essas medidas protecionistas de Trump, empresas americanas continuaram ampliando as compras no exterior, principalmente itens considerados essenciais, como equipamentos de tecnologia, petróleo e componentes industriais. Os especialistas apontam que parte das companhias pode ter antecipado importações justamente para evitar possíveis aumentos de tarifa no futuro. Além disso, as medidas de retaliação adotadas por outros países podem pressionar as exportações americanas. Rapaz, é a história de um insucesso. Eu não gosto daquela palavra que começa com fra e termina com so. É a história de um insucesso, né? Então é isso, o próprio capitalismo norte-americano, bom, vai vir tarifa, me antecipo, tal. E aí o déficit, tudo foi feito para ver se conseguia conter o déficit, e o déficit sobe, né? Você imagina se ele fosse, ele que se orgulha tanto de ser um empresário, de tomar decisões, isso fosse uma empresa, né? País não são empresas, mas fosse a contabilidade de uma empresa, tá? Ele estava perdido, mas é que, na verdade, ele, como empresário, né, a fortuna pessoal dele, desde que ele chegou ao poder, cresceu mais de $1 bilhão. Então, para ele, está tudo bem, né? Ele põe aquele gerro picareta dele para ficar investindo mundo afora, a partir das confusões econômicas que ele próprio vai criando. Você não tem um presidente, você tem um bucaneiro tomando conta da Casa Branca, né? E atenção, com resultados claramente ruins, porque a gente poderia dizer, mas ele está conseguindo. Não, ele não está conseguindo, né? E está fazendo com que os países busquem alternativas. Uma das questões que foram levantadas por pessoas que fizeram ali a defesa técnica da não tarifa, né, a crítica técnica à tarifa, olha, isso tudo que os Estados Unidos estão fazendo está contribuindo para aumentar a dependência dos países da China. E o objetivo inicial parecia que era o quê? Vamos nos opor à China. Mas é claro que aumenta. Aumenta. Se o Brasil... Se ele cria dificuldades para que o Brasil exporte, o Brasil vai vender para quem quer comprar. Um dos países que querem comprar, a China quer comprar. E você viu, nós aumentamos as exportações para a China. Então, eu não sei, eu acho que nós devemos, né, talvez o Trump seja, Rafael, nós podemos... Eu adoro as teorias conspiratórias. Outro dia eu brinquei aqui que isso seria a janelinha da conspiração, porque depois você não consegue fechar mais. Rafa, já lhe ocorreu que o Trump pudesse ser um agente chinês, hein? E que ele pode estar levando alguns bilhões de dólares por fora para fortalecer a China e quebrar os Estados Unidos? Hein? Será? Porque às vezes eu tenho essa impressão. Porque, atenção, até agora, eu tenho uma pergunta objetiva a fazer. Presta atenção nessa pergunta. Você que está acompanhando aqui. Até agora, o que foi que a China perdeu com toda essa lambança que o Trump fez com tarifa desde que ele entrou? O quê? Nada. Ao contrário. Aumentou a dependência dos demais países da China. Não perdeu absolutamente nada. Não há teoria econômica que sustente o que ele fez e o que ele está fazendo, né? Se vocês querem ter, e qualquer economista que eventualmente esteja acompanhando sabe que eu estou falando a verdade, ou então conteste, né? Atenção, em termos absolutamente macro,
vivemos uma fase do capitalismo, ainda que seja uma fase talvez no seu último terço, mas ainda é a fase da globalização, ainda é a fase das cadeias de produção globalizadas. O que ele está fazendo é impondo a desordem nessa cadeia. Só que quem está preparado e tem condições de enfrentar essa desordem só tem um país, a China. E está enfrentando, né? E está se oferecendo, inclusive para fazer acordos. Já trouxe aqui a frase de um governante africano, ainda antes de começar essa maluquice toda, que diz o seguinte: olha aqui, nós negociamos com os Estados Unidos e ficamos tomando bronca o tempo todo, que eles nos tratam como imbecis. Nós negociamos com a China e, ao fim da negociação, nós saímos com um porto, com um aeroporto, com uma linha que eles têm um X-Bank que funciona, bancos da própria China, que financia os exportadores de outros países. Nós saímos com um auxílio, com uma ajuda. Ah, claro, a China não faz isso só porque é boazinha. Faz porque interessa o seu modelo. Mas isso que o Trump está fazendo interessa a quem? Então, Rafael, passe a considerar essa hipótese, hein? E se o Trump for um agente chinês? Haha! Né? E toda a extrema-direita, na verdade, que a gente tem aqui, é subordinada do Xi Jinping e nem sabe. Seria o mais maravilhoso plot twist da história. Cara, se eu fosse pegar apenas do ponto de vista do resultado, se a gente conhece, vamos ser bíblicos, a gente conhece a planta pelo fruto, não é isso? Espinheiro não dá figo. Né? Se a gente conhece que planta é pelo fruto que é a importância que a China ganhou no período e o quanto ele fortaleceu a essa altura o Império Chinês, eu tenho que chegar à conclusão de que pelo fruto a planta é chinesa. Né? E o Xi está sempre com aquela cara. Sempre gargalhando a moda chinesa. Não é? Mas você sabe que tem um meme famoso nas redes sociais que é exatamente, eles botam a imagem de um chinês, aí bota assim, do nothing wins anyway. Porque é isso, o governo chinês não faz nada e continua aí ganhando em cima dessas decisões do Trump. Não, sim, se você olhar, e não é nem que ele seja reativo, assim, espera fazer, que eu vou lá, reajo, faço. Ele continua a tocar a vida dele, né? Na esperança e na certeza de que o Trump vai fazer porcaria. E o Trump faz. Tem algumas pessoas, alguns amigos meus estão fazendo brincadeirinha, falando, tá tendo recaída marxista, porque eu tenho recomendado alguns textos, né? A questão que eu não recomendo como leitura de militância, eu recomendo como o que o marxismo tem a oferecer, por mais que se discorde de um monte de coisa, o que tem a oferecer é uma leitura objetiva das coisas. Né? É a consideração de que, consideração primeira de que a base material determina outras escolhas. As disputas que são econômicas, são objetivas, determinam algumas escolhas e produzem valores, e produzem ideologia, e produzem, enfim, superestrutura, né, como se diz. Agora, também, e depois um que eu citei, que é o Lucas, como dizem muitos, também determinados valores ideológicos podem condicionar certas escolhas. Né? Esse mergulho dos Estados Unidos no fundamentalismo religioso
nessa ideia da, da volta de Jesus Cristo, da retomada de Jerusalém, e de não sei o quê, e daí aliança com o governo assassino de Israel, e não sei o quê. Essa maluquice religiosa, que também nem é tão recente, mas que agora assume uma proporção realmente importante no governo, veja o D-Day Vance, no caso ele é católico, mas junto com outros fundamentalistas, isso faz com que se perca a noção da dimensão do real. Né? Você pega economistas, um economista como Paul Krugman, que está longe de ser de esquerda, diz assim, mas que diabo essa gente está fazendo? Que visão de mundo orienta essas escolhas? Né? Você pega no campo da política e da política para o Oriente Médio um articulista como Friedman, que está longe de ser um cara de esquerda, e ele diz, mas meu Deus do céu, o que isso quer dizer para onde vai? Não vai para lugar nenhum. Porque, na verdade, ignora a realidade e fica no fundamentalismo religioso, o que é um desastre, que de algum modo está presente aqui também entre nós. Né?